Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do GNC, Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa de iniciativa da Escola de Gestão e Negócios em parceria com a Escola Criativa da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Hoje, mais uma vez, trazendo temas aí da atualidade para compartilhar com você, nossa audiência, e esperamos que você possa aprender um pouquinho mais sobre as alternativas de investimento existentes no país hoje. Considerando que nós hoje somos o terceiro país com a maior taxa de juros real do planeta, o país tornou-se a melhor alternativa para investidores. E você? Você é um investidor ou você é um devedor? Então, para a gente falar sobre esses assuntos, temos aqui hoje na nossa bancada a presença do meu ilustre amigo, professor Lúcio Freitas. Professor, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, o assunto é da maior importância. Legal. E a gente tem acompanhado recentemente essas mudanças na política monetária, o Banco Central anunciando elevação de taxa de juros, os indicadores econômicos muito favoráveis, né, quando nós olhamos para o emprego, olhamos para a renda, para o mercado de trabalho, para a atividade econômica, mas também para o endividamento. Nós temos assistido aí a uma elevação aí do nível de endividamento das famílias, o que em princípio não é um grande problema. Nós vamos entender por que isso não é um grande problema e ao mesmo tempo estamos aí com uma política de juros muito elevada no Brasil, o que abre algumas oportunidades para alguns e problemas para outros. Então, professor, esse cenário de taxa Selic alta, eu acho que antes da gente falar um pouquinho sobre as alternativas de investimento em função aí dessas elevações de taxa de juros, valeria a pena a gente falar rapidamente aí sobre a taxa de juros, o que significa o Brasil ser o país com a terceira maior taxa de juros real do mundo. Pois é, a taxa de juros é usada pelo Banco Central para combater a inflação, né? A gente vive aqui no Brasil o chamado regime de metas de inflação, e quando o Banco Central entende que a inflação projetada, a inflação à frente, está maior do que é a meta que ele busca, ele aumenta a taxa de juros para fazer com que a economia desacelere e com isso fazer com que os preços fiquem sob controle. Só que ao aumentar a taxa de juros, ou diminuir, ao movimentar a taxa de juros, você provoca uma reprecificação de tudo que é ativo na economia, então todos os investimentos vão mudar seus rendimentos em função da mudança na taxa básica de juros, que é o preço do dinheiro, vamos dizer assim. Legal. Professor, nós temos na tela aí um conjunto de investimentos, de alternativas de investimento, e eu gostaria que a gente conversasse sobre cada um deles, para a gente poder compartilhar aqui com a nossa audiência. Eu costumo receber muitas perguntas, né, principalmente dos nossos estudantes e familiares, sobre quais as melhores alternativas para investir o dinheiro, aonde eu invisto, como eu invisto, e eu percebo que há um grau de desinformação muito grande, né? Eu costumo dizer que o Brasil, que o mundo das finanças, ele se divide em duas grandes partes, né? A parte da renda fixa e a parte da renda variável, né? Tudo Perfeito. sobre o qual nós falarmos aqui sobre investimento, nós estamos tratando exatamente desses dois universos. O que é essa renda fixa e o que é essa renda variável? Isso. Olha, a maneira mais simples, talvez, de se entender o que é a renda fixa é você pensar assim, num investimento que você sabe calcular o quanto ele vai render. Você não sabe o quanto ele vai render, mas você sabe calcular, você sabe a fórmula para fazer essa conta. Você sabe o prazo, você sabe o aporte inicial, então você tem ali como ter uma previsão, um grau de previsão maior, né? Só para ilustrar, se você põe seu dinheiro num título do Tesouro, né? Um título Tesouro de renda fixa, pré-fixado, digamos. Então, ele vai render por ano X. Aí você sabe, se você esperar até o vencimento, né, você vai resgatar aquele X por ano. Vai incidir em imposto de renda, etc., mas você vai resgatar aquele X por ano. Então, você sabe de antemão fazer esse cálculo. Você pode decidir vender antes, eventualmente, e aí vai depender do preço de mercado daquele momento em que você fez a venda. Já a renda variável, ela de antemão você não sabe calcular qual vai ser o seu rendimento. Então, eu compro uma ação hoje e eu estou preocupado com o valor da ação no futuro. Eu compro uma ação hoje acreditando que a empresa vai valorizar, o preço da ação vai subir e eu vou poder vender por um preço mais alto. Agora, o quanto ele vai subir? Eu não tenho como projetar isso de antemão, né?
E tem uma máxima aí no mundo das finanças, né, professor, que é a questão de risco e retorno, né? Então, se eu busco maiores retornos, eu acabo correndo um pouquinho mais de risco. Então, como você disse, né, no caso da renda variável, se eu invisto em ações, eu tenho aí um grau de incerteza e o prêmio por incorrer nessa incerteza é uma rentabilidade maior no longo prazo, né? E a renda fixa é exatamente o contrário, ou seja, você tem ali uma taxa de rendimento previamente pactuada, né, ali com a gente, seja ele Tesouro Direto, seja o banco, etc. E você já sabe quanto vai ganhar e, portanto, ali você não corre tanto risco, né? Então, Exato. você vai ter um retorno eventualmente até menor, mas você tem a garantia de que aquele valor vai render objetivamente. Isso tem muito a ver com o perfil do investidor, né? Assim, porque eu percebo muitas vezes que você tem aquelas pessoas que são um pouco mais conservadoras, mas que caem no engodo do tigrinho, que caem no engodo, né, das pirâmides, né, dos empréstimos, enfim, né? Que isso é uma coisa meio perigosa, né? Perigosíssimo. Foi bom você tocar nesse assunto também, porque cada vez mais é comum você ver aí as bets e as opções de aposta online, né? Isso não é investimento, isso é jogo de azar, você vai perder, né? Em resumo é isso, não é uma forma de se investir. Você se jogar frequentemente, ao longo do tempo você vai perder, você não vai ganhar. Né? Jogo de azar é assim, por definição. Mas você falava... Não, a questão do risco, né? Do risco dessas operações. Isso. Então, primeiro esse ponto que era importantíssimo, eu até me esqueci do restante, mas assim, voltando à questão do risco, de fato, quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno, ou é o retorno, você vai exigir um maior retorno quanto maior o risco, isso é sabido. Então, na renda fixa, como ela é mais previsível, mais estável, o risco tende a ser menor. Enquanto na renda variável, né, o risco é maior. Agora, se você acerta, né, acertei a empresa X, comprei ações daquela empresa quando ela ainda era pequena e, de repente, ela bombou. Comprei da Amazon quando ela estava na garagem lá do rapaz lá. E hoje a Amazon é o que é. Então, você ganhou nessa diferença do preço da ação. Apostou, né? Apostou corretamente, enfim, correu o risco e aí teve o retorno. É que no Brasil, sendo o país da terceira maior taxa de juros real no mundo, a gente poderia dizer que nós invertemos um pouco essa lógica, né? Ou seja, que você tem um alto retorno com baixo risco, né? Exato. Se você pegar no longo prazo, isso é uma coisa curiosa, você pegar no longo prazo, os investimentos de baixíssimo risco, eles rendem mais, o CDI, tá? A taxa CDI, que é uma taxa que indexa vários investimentos de renda fixa e que é pequenininha, assim, era para ser mais baixa, da economia ou entre elas. O CDI ganha do Ibovespa, que é o índice que mede a valorização média das 100 maiores empresas da Bovespa, no longo prazo. Né? Como é que o CDI ganha do Ibovespa no longo prazo? Bom, o Ibovespa é a média. Né? E aí tem esse aspecto do juro alto aqui no Brasil, que faz com que a renda fixa e com que o CDI fiquem mais elevados. Ganha no longo prazo e ganha da média da Bolsa. Agora, na Bolsa é isso. Tem empresa que vai cair, tem empresa que vai subir. Se você tiver sorte, você ganha. Eu costumo dizer o seguinte, né, professor, que nesse universo da economia, coisas boas nunca nos procuram. E eu digo isso porque é muito comum muito comum sermos assediados por corretoras, por investidores ou por agentes financeiros oferecendo uma série de coisas, né? Então, eu listei aqui na nossa tela alguns produtos que são muito comuns, né? Eu gostaria de a gente pontuar algumas diferenças entre eles, né? Por exemplo, um produto que é muito comum entre os investidores ou entre os consumidores de forma geral é a previdência privada, né? Eu ouço muitas pessoas falarem o seguinte: eu faço a previdência privada porque eu sou obrigado a guardar o dinheiro, porque se eu não tiver a previdência privada, eu não guardaria o dinheiro em outro investimento. De outra maneira. É uma coisa curiosa, porque você precisa ser forçado a guardar o dinheiro para que isso reverta positivamente para você no longo prazo. Você aceita, né, ser forçado a fazer esse tipo de coisa. No entanto, me parece que há perda de oportunidades aí, né? Ou seja, quando você faz uma previdência privada, tem alguns probleminhas também. Ou seja, a rentabilidade ela acaba sendo até menor do que essa renda fixa que você falou aí no começo, né? Pois é, vale pensar assim de início. Previdência privada, como o nome sugere, você está pensando lá na frente na sua aposentadoria, é um investimento de longuíssimo prazo, né? E aí você tem as diferentes opções para você escolher.
A intenção ali é que você tenha um complemento para a sua aposentadoria, ou que seja o principal da sua aposentadoria, portanto, um investimento de longo prazo. Sim, ela não tem um rendimento equivalente a outros investimentos, né? Ela te traz essa segurança no tempo, mas ela não tem o mesmo rendimento que outras opções. Então, para quem lida com investimento, para quem está ali no dia a dia, conhece, talvez ele encontrasse alternativas mais interessantes, né? E tem este caso que você falou que é muito comum. É muito comum de você não ter essa disciplina de falar, pô, não, eu vou poupar para poder investir. Aí você faz uma previdência privada porque você sente que está depositando uma grana ali todo mês, vira para você uma obrigação, né? E aí você acaba juntando o dinheiro ali que de outra forma você não juntaria. É uma maneira de enganar o cérebro nosso. E a questão de poupar na decisão de investir não tem relação com renda, né? Com o tamanho da renda, né? Você pode ter uma renda menor e ter ali uma cultura de investimento, né? Perfeito, perfeito. É claro que o volume da poupança vai ser proporcional à renda, né? Mas a cultura, o percentual, o buscar essa alternativa de futuro, como você pontuou, não tem necessariamente a ver. Tem mais a ver com o perfil de cada um. Né? Mas eu faço um exercício, né, professor, com essa ideia, que é a seguinte: vamos imaginar aquele gasto pequeno que é recorrente diariamente e que é feito por quem ganha pouco, por exemplo. Sei lá, vamos pegar um exemplo de um refrigerante. Tá. Né? A pessoa toma um refrigerante todos os dias, que custa lá, sei lá, R$8. Né? Você pega durante a semana, ele está gastando ali R$40, 160, R$320 por mês com refrigerante e 3.200 ou R$3.600 por ano só com refrigerante. Ou seja, se ele pegasse no começo lá do ano e guardasse esses R$300, no final do ano esses R$300 ele teria ganho R$33 mais ou menos, R$36, 33 em termos líquidos, por descontando o imposto de renda e tal, ou uma poupança que ficaria isento de imposto de renda. Então, estou falando de 3.600. Em 10 anos, estou falando de 36 mil, né? Perfeito. Com apenas um refrigerante. Perfeito. Assim, as pessoas não têm essa capacidade, esse exercício mental para tentar para se convencerem de que o pouco é muito no tempo, né? Sim, exatamente. É o poder dos juros compostos, né? E a dificuldade que a gente tem de precificar o consumo no futuro e o consumo agora, né? Então, muitas vezes você prefere gastar o dinheiro agora, né? Prefere um prazer fugaz agora do que guardar para ter mais adiante. Agora, com as oportunidades que o juro alto oferece de poupança aqui no Brasil, talvez as pessoas deveriam repensar um pouco essa estratégia. Legal. E consórcio? Consórcio é uma maneira de você adquirir um bem sem pagar juros. Você paga a taxa ali de administração só, né? É uma maneira que tem sido muito buscada ultimamente, porque o juro encareceu. Então, o financiamento da casa própria ou do imóvel, ele ficou mais caro, né? Então, as pessoas procuraram o consórcio. Ano passado teve um bom ano o consórcio, tanto imobiliário quanto de automóveis, porque é uma forma de as pessoas... Um pouco da previdência também, né? Se forçarem a terem um compromisso financeiro para conseguirem poupar, né? Exatamente. E aí fica mais barato, digamos assim, adquirir via consórcio à medida que não tem os juros. Fiquem atentos, quem for buscar essa opção, à taxa de administração de quem administra o consórcio, né? E isso impacta na carta de crédito, né? No valor da carta de crédito, porque o que eu observo muitas vezes, assim, que há onde está o jogo psicológico, né, do consórcio, né? Porque você diz assim, não, você faz esses aportes e você vai receber uma carta de crédito de 50 mil, por exemplo. Né, você faz. Só que quando você... Bom, aí tem um lance de sorte também, que é um pouco do azar, né? Porque você tem ali os sorteios e você pode ser contemplado ou não. Antes, tem esse problema também. Dependendo do tamanho do grupo de consórcio, você pode ter muitas pessoas e isso ser um consórcio que dure 10 anos, 15 anos. Existe muito essa modalidade. Então, você pode ser contemplado apenas no 15º ano ou no 10º ano, que é muito tempo. E nesse tempo você está ali pagando religiosamente aquele valor. E quando você receber a carta de crédito, você vai receber uma carta de crédito com valor corrigido monetariamente e com juros. No entanto, essa remuneração, esses juros, é muito menor do que você teria se você tivesse colocado, por exemplo, lá no renda fixa ou no CDI ou no Tesouro. Então, embute esse risco, né?
nessa tomada de decisão. Ou seja, o prêmio que você paga, né? O prêmio que você paga no consórcio, né, é você não ter que se preocupar em fazer conta, né? Exato. E óbvio, e não ter que administrar o dinheiro, né? Você só paga, né? Só paga e aí fácil. É fácil. Entre aspas. E você terceiriza a administração. É isso, né, essencialmente. Porque você tem um fator sorte também, que você pode ser contemplado no primeiro ano, como você pode ser contemplado no último ano, né? E aquilo não atender necessariamente suas expectativas ali de curto prazo, né? Exatamente isso. Aí é o caso de olhar as alternativas e ver o seu perfil, o quanto cabe no seu bolso, para antes de tomar essa decisão, qualquer outra, na verdade. Professor, em tempos de tigrinho, em tempos de bets, como você citou agora há pouco, a poupança, quem diria, né? Seria um porto seguro, ainda que se remunere pouco, né? Exato. A poupança, ela paga em torno de 6% ao ano, né? Que é pouco se comparar com as outras alternativas que se tem hoje. No entanto, ela tem o benefício da segurança. O dinheiro está assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, então as aplicações que você faz ali, se o banco quebrar, deixar de existir, você vai ser recompensado pelo Limitado a 250 mil, né? Exato. O Fundo Garantidor paga até 250 mil por CPF. Por CPF, e por instituição. Então, a poupança... e tem essa facilidade da poupança, né? Você abre uma conta corrente, já... Não, porque tem uma satanização, né? Tem uma satanização da poupança, né? Sim. Só que a poupança é um fundo muito popular, né? E que financia moradia, inclusive, né? Tem ali um caráter social também. E ainda paga e remunera 6%. Estou dizendo isso quando você olha hoje para as apostas no Brasil. Nós tivemos, parece que em 2024, algo em torno de 50 bilhões de reais de dinheiro que foi aplicado nessas bets, e certamente alguns ficaram bilionários, né? Pois é. E aí cria a ilusão de que qualquer um vai ficar. Não é uma ilusão. Um ou outro vai ganhar. Era melhor ter colocado ele na poupança, né? Era melhor que ainda na poupança. Que paga os 6% ao ano, mas você sabe que é líquido certo que você vai tê-lo, né? Exato. E é um investimento muito fácil, né? Está muito à mão, assim, das pessoas. Ali a gente já falou mais do renda fixa, do Tesouro Direto. O Tesouro Direto eu queria explorar um pouquinho, né? Porque poucas pessoas conhecem, né? E eu diria que, tradicionalmente, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, que sempre tiveram uma ligação direta com o Tesouro Nacional no empréstimo de dinheiro. Então, assim, os bancos privados emprestam dinheiro para o governo, o governo emite um título e promete pagar ali uma taxa de juros por ano, em determinado período de tempo, que foi o que você explicou agora há pouco. Tradicionalmente, o sistema financeiro que fazia isso. O investidor individual, o cidadão, ele nunca teve essa clareza, essa oportunidade. E de anos para cá, já desde 2000, 2002 para cá, essa possibilidade é real, né? Ou seja, qualquer cidadão brasileiro pode ali, por meio de uma corretora de valores, operar junto ao Tesouro Nacional, né? Comprando diretamente os seus papéis, né? Qual é a sua avaliação em relação ao Tesouro Nacional, o Tesouro Direto em particular, que é esse mecanismo aí desenvolvido pelo Tesouro Nacional? Eu acho excelente a ideia da popularização do Tesouro, de alcançar o maior número de pessoas possível. É um dinheiro sem risco, é o investimento de menor risco no país, é o Tesouro Nacional, né? Se o país quebrar, é porque todo mundo já está numa situação delicada. No Se o país quebrar, do governo emite dinheiro, né? Pois é. Ele emite moeda ainda e consegue pagar alguma coisa. Exato. Então, assim, é o dinheiro menos arriscado, né? E tem opções ali que tem bons rendimentos, né? Tanto pré quanto pós-fixado, você tem opções interessantes ali que vale a pena o cidadão ficar atento. Hoje em dia é muito fácil, qualquer aplicativo de banco, você consegue entrar no banco, entrar na área de investimentos do banco e via banco, via corretora do banco, chegar no Tesouro Direto. Ou fazer por uma outra corretora do seu interesse. Mas é uma opção super interessante. Eu sempre recomendo que se analise essa opção. Aliás, se a nossa audiência, inclusive, acessar o site do Tesouro, tesourodireto.com.br, tem um campo lá de simulação, inclusive, né? Se você colocar R$1.000 lá e você, num determinado papel, quanto aquilo vai te render durante 20, 25 anos, né, 30 anos. Então, geralmente, quem é jovem hoje já deve fazer esses aportes, né, agora, ainda que sejam em valores menores, né, mas deve fazer porque vai sentir o poder dos juros sobre juros, né? Isso. E você fazendo ali a simulação,
que consegue entender o quanto que isso pode render no tempo, né? Exato, esse ponto que você tocou é fundamental. Que quanto antes você começar, mais você vai conseguir com menos, né? Mais você vai conseguir com menos, porque o tempo você vai ser remunerado pelo tempo que você aplicou, né? Então vale a pena ficar de olho e começar o quanto antes. Eu costumo dizer que os estudantes eles têm a vantagem do tempo, É, né, que são jovens, então eles têm o tempo a favor deles. tem que ser bem usado, né? Isso Que aí. tem que ser bem usado, né? Exatamente. Você chegar, porque as pessoas dizem assim, eu quero ter liberdade financeira, né? Não quero trabalhar mais, quero viver de renda. Eu não gosto muito dessa expressão, viu? Uhum. Eu quero viver de renda. Não se trata disso, né? Porque veja, você exerce uma atividade profissional, né? No trabalho, que é uma atividade inerente, né? À ação humana. E que não necessariamente está vinculada com dinheiro. O dinheiro é consequência desse trabalho que é feito com prazer e tal. Perfeito. O que você pode fazer é o seguinte, é quando você chega a uma certa idade, você não precisa correr atrás do dinheiro, né? Mas você tem o dinheiro que vai te dar uma base, uma tranquilidade ali no seu dia a dia para liberar o seu tempo para fazer Isso, outras coisas que você isso. gosta ou que você não pôde fazer durante a sua vida. Eu acho que isso é o ponto, o X da questão, é você comprar o seu tempo, né? Comprar a sua liberdade no sentido do seu tempo, de poder escolher o que fazer, quando fazer e como fazer, né? Eu acho que esse que deve ser o objetivo principal de todo mundo, né? E ações, professor, o que você Então, ações recomenda? é a tal da renda variável. Eu recomendo muita cautela. Eu recomendo muita cautela. É bem difícil para o investidor individual acessar o mercado de ações e escolher uma empresa que não seja uma Petrobras, que não seja uma empresa grande, conhecida, e apostar o seu dinheiro em uma empresa que é pequena ou que é difícil. Há os especialistas nisso. Então você pode colocar o seu dinheiro num fundo de investimento que tem um gestor que vai dedicar a vida a ficar analisando as empresas e identificando aquelas que têm mais potencial, né? Então eu diria que é uma coisa para especialistas. Eu tenho bastante Tem receio. uma máxima que nós usamos aí no mundo dos investimentos, é da fórmula 20-80, né? Se você tem 20%, você coloca 80% em renda variável. Se você tem 80 anos, você coloca 20% em renda variável. Faz uma inversão. Então, a idade nos ajuda a fazer um pouco essa divisão, né? Se você é mais jovem, você tem mais tempo para se recuperar, né? Então, você pode correr mais riscos, digamos assim. É isso. Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a composição do portfólio, né? Você não vai botar todo o seu dinheiro em ações, mas se você conseguir identificar um ou outro setor que vai bem, um ou outro, aí pode ser uma aposta bem interessante. Uma empresa que paga dividendos, a Petrobras paga bons valores de dividendos, mas enfim, não estou recomendando, nem tenho Lembrando que autoridade os para dividendos isso. no Brasil não são tributados, né? Assim como a poupança, né? Portanto, você tem chance de ter até uma rentabilidade maior aí, né? No longo prazo, né? Exatamente, é uma oportunidade de diversificar e de acessar esses segmentos que de repente estouram, crescem e vão bem, né? Eu acho que o grande desafio realmente é você conseguir conhecer esse mercado, né? A gente associa muito o mercado acionário, a bolsa de valores, com especulação. É muito comum aqui no Brasil, em particular, se fazer muito essa confusão, né? Você pensa em bolsa, você pensa em comprar e vender as ações e ganhar dinheiro fácil. E, no entanto, não é esse o papel, né? Quer dizer, o papel do mercado de capitais é exatamente garantir recursos às empresas que querem expandir suas atividades por meio de financiamento com um custo muito mais baixo, né? Porque elas podem emitir papéis, inclusive, né? Elas podem emitir papéis que vão ser pagos por elas no futuro. Elas antecipam ali um recurso daqueles que querem investir, né? Acreditando no potencial dessa empresa. E aí, com isso, as empresas conseguem ter acesso a um recurso mais barato, né? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente inverteu aí a ordem, né, das coisas. A gente olha o mercado de capitais como um espectro para se ganhar dinheiro fácil, né, por meio dos traders, né? Você faz ali compra e venda de papel exclusivamente. Não é isso, né? Não é isso. E isso é o que eu estava dizendo. Isso é o arriscado, né? Você fazer essa operação diária ali para tentar ganhar na diferença, na arbitragem. Mas
provável que alguém que viva isso diariamente tenha mais sucesso do que alguém que está chegando agora, que não conhece o suficiente, né? Então, atenção, mas não é para temer também. Você tem uma parte do seu capital que vale a pena você colocar em uma coisa mais arriscada, não é para temer, é para avaliar e identificar um bom gestor, ou se você tiver o conhecimento. Desde muito tempo, desde jovem, eu ouço os adultos falarem que imóvel é o melhor investimento porque ele te permite, primeiro, fugir do aluguel. E segundo, que você pode obter renda com ele, porque você pode viver de renda alugando imóveis. É simples assim, não? Não é tão simples, não. O imóvel, ele tem uma vantagem que ele é um bem de raiz, ele é um bem físico ali, né? Você tem aquela propriedade ali. Então, era muito comum no Brasil, o momento que a inflação estoura, e você fala, bom, pelo menos o imóvel eu tenho... Acompanha, né? Estoura junto, né? Exato, a valorização dele. Né? Valoriza o imóvel, etc. E o setor imobiliário é um que cresce de maneira constante, assim, né? Então, mais estável do que outros. Então, você investir em imóvel é, assim, uma maneira interessante de aplicar os seus recursos. Tanto para aluguel, aí varia o tamanho do imóvel, a localização, tem que fazer um bom estudo, uma boa análise, né? Quanto esperando a sua valorização, né? Aí depende também de um bom estudo e de uma boa identificação de oportunidades. Não, e eu observo que quem tem muito imóvel, né, alugado, trabalha muito, porque tem que administrar e gerenciar, né, é uma trabalheira. Essas locações, porque é muito comum, né? Quebra uma válvula, quebra um chuveiro, né? Quebra um azulejo e quando o inquilino sai. Tudo bem que hoje a legislação, né, ela está muito mais mais sofisticada sob o ponto de vista da proteção ao proprietário, né? Então hoje você tem ali as retaguardas, as ressalvas contratuais que acabam diminuindo os prejuízos para os locadores, né? Mas você tem que ter não à toa que nós temos hoje os gestores de imóveis, né? Exatamente. As imobiliárias estão se aperfeiçoando nesse sentido, né? Transformando-se aí em gestoras de imóveis, né? Ou daqueles que têm imóveis para alugar, e aí você tem ali um agente imobiliário que facilita essa gestão, né? E no macro, no mais alto ponto, você tem até os grandes fundos que aplicam em imóveis e que têm os seus rendimentos atrelados à variação dos preços dos imóveis de aluguéis, etc. Os fundos imobiliários, né? Exato, os fundos imobiliários. Professor, o automóvel, quando um automóvel é investimento? Porque não é investimento, né? Exceto se você for usá-lo para alguma coisa que vai te gerar renda. Sim, exatamente. É um bem de capital, um bem durável, pode ser de capital se você for usá-lo neste sentido, né? Eu tenho dificuldade de olhar para um automóvel como... É um jeito de reservar valor, isso mas porque, enfim, você tem o mercado secundário, você pode revender e tal. Mas você vai perdendo valor ao longo do tempo, e perde-se muito valor, né? Quando você compra um carro novo e quando você sai na rua já perdeu o valor na revenda, né? Você compra um carro zero, ele saiu da concessionária já até 10%, 15% desvalorizado, né? Desvalorizado, então. Perfeito. Exatamente. Agora, ele, como é um bem que é um valor agregado grande em um único bem, então tem muita gente que vive disso, de comprar, vender e tal. Mas aí não é uma opção de investimento, é uma opção de vida, de trabalho, de oportunidade. Não, sem contar que tem uma série de custos adicionais, né? Custos associados ao veículo, né? No caso de licenciamento, manutenção, seguro, né? Imposto, né? IPVA, enfim, depreciação do carro, né? E se for o financiamento, ainda tem o custo do financiamento, né? Numa conta por alto, quem financia hoje um carro por 5 anos, por exemplo, acaba pagando 60% dele só em juros, o que não me parece bastante sensato, né? Porque em um período de 5 anos, certamente esse carro não valerá o que valia quando ele saiu da concessionária, né? Por uma série de razões. Então, se você considerar nesse tempo, né, o custo do financiamento, com todos os custos associados ao veículo, combustível, manutenção, ou seja, se você não usou esse veículo, né, para produzir mais renda do que você geraria se você não tivesse o veículo, fez um mau negócio, né? Exato. Se você
comprou pensando em fazer negócio, ou você é essa pessoa que compra e vende e ganha na arbitragem, na diferença, né? Ou você fez um mau negócio, você pensou em juntar, né? em guardar dinheiro ali, né? Reservar valor através de automóvel. Eu encaro mais como um bem do que como uma opção de investimento. É um bem de investir, um bem de capital se você usá-lo para gerar renda, né? Você vai trabalhar com o seu carro e você não faria esse trabalho se não tivesse o veículo, por exemplo. Né? Ou olhá-lo como um bem de consumo, sabendo que o custo mensal dele cabe no seu orçamento. Ou seja, você tem ali uma renda e você está disposto a comprometer parte dessa renda, abrindo mão de outras coisas, né? Deixar de comer fora, deixar de viajar com frequência, para poder ter o carro, por exemplo. Então, ninguém está falando aqui para ninguém comprar carro, evidentemente, né? Sim. Mas ser mais cioso e cuidadoso, né? Mas você mencionou o juro e, de fato, como o juro no Brasil sobe, né? E esses bens que têm maior valor agregado, você vai comprar ele financiado muitas vezes. E aí você acaba pagando isso, 60% do valor de juro. É um desestímulo muito grande ao consumo per se, né? Sim. Não necessariamente a quem encara como bem de capital e para trabalhar e tal. Professor, ouro é uma coisa que não é muito comum entre nós, né? Vou investir em ouro, né? Assim, é interessante investir em ouro. Como é que é essa? O ouro ele costuma ter um bom resultado quando no preço, né? Na variação do preço. Quando temos crises. Quando temos crise. O ouro é uma reserva de valor. Tá feia a coisa. Tá preocupado com para onde vai o país, para onde vai essa economia. O ouro é uma fuga, né? Um jeito de você guardar o seu dinheiro num ativo que dificilmente vai perder valor, e nesses momentos ele vai provavelmente ganhar valor, né? Então eu encaro o ouro dessa maneira. E é possível um investidor comum comprar ouro, por exemplo, se ele quiser, por meio de uma corretora, por meio de uma... É possível, por meio do sistema bancário e corretoras, enfim. Pode comprar fundos atrelados, né? Fundo atrelado, exatamente. Ao ouro. Exato. Professor, moedas virtuais, né? Aqui é o nosso último tema da pauta, o nosso tempo já está se esgotando aqui. O que é esse universo das moedas virtuais? As pessoas tomam muito cuidado com isso, né? Como eu disse anteriormente, coisas boas não nos procuram nunca, né? Mas o que eu vejo muitas vezes, as pessoas ficam um pouco extasiadas, né, com a valorização e com a explosão da valorização dos bitcoins, por exemplo, né? E é muito arriscado isso daí também, né? É arriscadíssimo, tem uma volatilidade imensa. Eu encaro moedas virtuais como mais um ativo. Eu rejeito até chamá-las de moeda, porque moeda... Vamos falar um pouquinho de teoria aqui. Moeda é o que cumpre lá as funções da moeda, reserva de valor, unidade de conta. E ela não é unidade de conta definitivamente, não tem muitos contratos definidos em bitcoins. E muito menos reserva de valor, né? Muito menos reserva de valor, né? Com essa volatilidade toda. Então é um ativo, mas sim, é um ativo para quem gosta de risco, pode se aventurar. Eu não me aventuro, mas para quem gosta de risco, tem coração forte, né, e encara bem as variações de preço, né, subidas e descidas. Ao fim da questão é ainda entender o perfil, né? Se você é arrojado, moderado, conservador, e se você é conservador, fuja disso. Se você é arrojado, vale a pena pegar parte ali da sua renda, da sua poupança e arriscar um pouco disso aí. É que eu sou conservador, então no fim é isso, né? Não, tá certo. Bom, gente, então é isso. Olha, nós fizemos aqui então uma breve discussão sobre essas alternativas de investimento. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho mais, aprendido um pouquinho mais aí sobre esse universo. Já antecipamos aqui o convite para que você esteja conosco no nosso próximo evento, que vai acontecer em breve. Mais uma vez quero agradecer aqui ao professor Lúcio, como sempre está sempre disposto a nos ajudar aqui no debate e entender um pouco o mundo da economia. Eu que agradeço, Estou sempre à disposição. Muito obrigado, professor, e obrigado sobretudo a você que esteve conosco até aqui, e até o próximo evento. Tchau, um abraço.